ver então algumas dicas de como submeter um artigo científico. Primeiro ponto é escolher a revista, e as dicas que eu tenho para vocês são as seguintes. Primeiro, vejam as revistas da sua própria lista de referências. Então, provavelmente as referências que você citou têm bastante a ver com o seu tema, então se você submeter o seu artigo a uma dessas revistas, maior a chance dele estar relacionado ao tema e dessa revista querer continuar publicando esse tipo de estudo que responde essas mesmas perguntas. Então vale olhar para a sua lista de referências. Outra forma é você utilizar esse site que é excelente, o Gianni Semantics. Esse site, para quem nunca usou, funciona mais ou menos assim. A gente digita o nome, o título do artigo nesse campo, clica em encontrar os jornais, as revistas, e ele te dá essa lista das revistas que mais publicaram artigos com esses termos que estavam lá no seu título. E aqui você pode até acessar esses artigos que foram publicados nessas revistas, então do mais próximo para o menos próximo. E aqui você ainda consegue acessar a influência desses artigos, as indexações deles, então é bastante útil esse site, recomendo bastante. Depois que você tem algumas ideias de algumas revistas que você vai submeter o seu artigo, a gente precisa verificar em cada uma das revistas o escopo, então você vai na seção lá no site da revista, normalmente vai ter um sobre ou um about, a revista, e você lê qual é o interesse da revista, que tipo de pesquisa ela quer publicar. Além disso, se o tipo de artigo que você tem encaixa com os tipos de artigo da revista, normalmente você vai encontrar essa informação numa parte de informação aos autores, guias, É mais ou menos assim, peguei uma revista qualquer aqui como exemplo, ela publica artigo original, revisões sistemáticas, protocolos dos estudos e cartas ao editor. Vocês veem aqui que não tem nada mencionando sobre meta-análise. Então, meta-análise poderia entrar tanto em papers originais como para revisão sistemática. Eu recomendo que quando você tomar essa decisão, você mande um comentário na sua cover letter que esses dois tipos se encaixam para meta-análise, tanto original como revisão sistemática, porque você também vai ter uma revisão sistemática na meta-análise. E aí você deixa isso aberto para o office da revista, para o editor, porque caberia nas duas opções, você não tem por que exigir que seja um ou outro. Além disso, a gente tem o fator de impacto, que é bastante importante, porque todo o financiamento da pesquisa vem da qualidade dos artigos publicados, que varia de acordo com a revista, onde ele foi publicado. Então, é bem importante você avaliar o fator de impacto, que às vezes está na primeira página da revista. Uma outra forma de você encontrar é simplesmente digitar no Google o nome da revista na frente, Impact Factor, e aí você já vai ver pelo menos uma ideia muito boa de qual é o verdadeiro fator de impacto, ou procurar na Web of Science, que aí vai vir um resultado mais preciso. Outra informação útil para os brasileiros é o Qualis CAPES. Então, quem nunca entrou no site da CAPES, basicamente você digita Qualis CAPES no Google, que ele já vai te levar para esse site da plataforma Sucupira, e aí você seleciona a avaliação mais atual, classificação mais atual, digita o nome o título da revista que você está procurando. Eu não especifico nem a classificação e nem o tipo de avaliação, então ele vai me trazer todos aqui as áreas de avaliação e qualquer Qualis. Eu vejo, por exemplo, na minha área educação física, essa revista é bastante fraca, Qualis C, então isso me ajuda a tomar a decisão. Além disso, a gente pode verificar o tempo de resposta, que não é uma informação muito simples de achar, mas algumas revistas trazem isso até como propaganda logo na primeira página delas, ou no sobre a revista, na seção about sobre a revista. E a última informação útil seria em relação às taxas de submissão, publicação. A minha sugestão é, entre na parte de guia para os autores, informações para os autores, e digite, dá um Ctrl F para aparecer a barrinha de busca e utilize essas 4 palavras aqui, taxa, tax, fee, charge e APC, que é uma sigla bastante utilizada nas revistas para Article Processing Charts, então vale a pena testar. Só para vocês terem um exemplo de uma revista aqui que eu peguei, eu entrei na parte de guia para os autores e aí digitei charge,
né? Você vai ver que aqui o charge que ele menciona é sobre figuras coloridas, então se você não tiver figuras coloridas não tem nenhuma taxa. E o fee que eu encontrei foi para a opção Open Access. Então, normalmente, se a revista tem a opção do Open Access, é porque você pode também submeter sem ser Open Access, e aí você não precisa pagar. E aí, em relação a quais arquivos você precisa para essa submissão? Então, em geral, a gente vai precisar de uma página de título. Nessa página de título, eu devo ter o meu título principal, o título reduzido, que algumas revistas até vão falar qual o número máximo de caracteres ou palavras, os nomes dos autores, que em cada revista vai ser colocado de uma determinada forma, sequência, a filiação dos autores, que também vai variar de acordo com a revista, se você vai colocar cidade, estado, país, o endereço de correspondência do autor principal. Além disso, você tem um arquivo principal, que é o manuscrito, né, que tem todo o texto do seu trabalho, então o texto do resumo, da introdução, dos métodos, dos resultados da discussão e as suas referências bibliográficas, que devem ter sido formatadas de acordo com a revista. Então, algo que você precisa conferir lá na informação para os autores, que tipo de referência que você precisa utilizar. Eu recomendo muito que vocês usem um software de referência bibliográfica, né? Eu uso o Mendeley, mas tem muita gente que eu conheço que usa o EndNote, o Zotero, e também funcionam muito bem, são fundamentais para facilitar esse processo para nós. As tabelas e figuras normalmente são enviadas num documento à parte, então você pode apresentar elas muitas vezes em Word, em Excel, em TIFF, em outros tipos de imagem. É sempre interessante observar se a revista não mencionou quais os formatos preferidos, o tamanho, né, dessas imagens, tanto nas próprias dimensões, tamanho de letra, linhas, a espessura das linhas, como o próprio peso, né, do arquivo. E aí você vai precisar ter a numeração dessa figura, né, que segue uma sequência lógica no seu texto, como você mencionou no seu texto, o título da figura, a legenda da figura e muitas vezes o link do texto, né, para você dizer quando você quer dizer que vai publicar a figura 2 ali, naquela parte do texto. Então tem que ter algo escrito ali no seu texto, como por exemplo, por favor, insira a figura 2 aqui. Né? Então aí você informa na hora da submissão qual que é esse link. Uma outra coisa que muitas vezes a gente tem é o material suplementar, que pode ter tudo, né? Tudo que você achou que não era fundamental no texto, mas que poderia ser interessante para alguns leitores consultarem. Você pode apresentar em material suplementar, que normalmente fica no site da revista, né? Disponível de maneira online, não é baixado junto com o PDF. É só aquelas pessoas que têm interesse vão lá baixar. A cover letter, que é a nossa carta de apresentação, então normalmente a gente coloca que a gente está submetendo aquele artigo com o título tal para a revista tal, em nome dos autores tais, a data da submissão, um breve resumo do porquê esse artigo é importante para aquela revista, ele está de acordo com o escopo daquela revista, né? Às vezes algumas informações relevantes que você julgar, que você acha que o editor precisa saber para entender a importância do seu artigo. E o seu endereço de correspondência normalmente é suficiente. Algumas revistas têm exigências específicas para cover letter, como elas querem que você afirme que o artigo não foi submetido a nenhuma outra revista simultaneamente, que em relação aos direitos autorais, conflitos de interesse. Então isso é interessante também observar nas instruções para os autores de cada revista, se tem alguma exigência específica. E por último, os termos, né, de direitos autorais e conflitos de interesse, que também variam de acordo com a revista. Algumas revistas vão pedir para você mencionar só uma frase, depois a conclusão antes das referências. Algumas revistas vão ter os próprios formulários para você preencher, gerar um PDF, às vezes um para cada autor, às vezes o mesmo para vários autores com todas as assinaturas. Então precisa sempre consultar isso para ver qual que é o formato daquela revista. Em relação a outras informações, que não são os arquivos em si, mas as informações que você tem que ter à mão na hora da submissão, a gente precisa, então, do tipo do artigo, para eu saber qual eu vou submeter, as palavras-chave, e é muito interessante a gente não ser preguiçoso em relação às palavras-chave, né? Porque é isso que vai facilitar que os leitores encontrem nosso artigo. Então, quanto mais palavras-chave a revista permitir, melhor, né? Aproveite essa oportunidade. Em relação
aos autores, às vezes você não vai colocar isso na página de título, né? Mas você vai ter que preencher muitas informações dos autores. Então, em geral, você precisa do nome completo. Lembre de saber as preferências dos seus coautores. Então, ele vai querer que, se ele chama dos Santos, ele vai querer que use dos Santos no sobrenome principal ou só Santos. Se ele tem um júnior, ele quer que mantenha o júnior. Esse tipo de coisa é importante a gente saber. Titulação, filiação, e que às vezes a gente vai precisar colocar, nem sempre, né? Mas algumas vezes pede a titulação. O e-mail de contato daquele coautor e o ORCID. Não sei pronunciar ORCID, mas vocês sabem do que eu estou falando. Em relação aos revisores favoráveis, então isso cada vez mais comum, todas as revistas vão pedir, né, para você sugerir os revisores que você acredita que são adequados para avaliar o seu trabalho. Então, o mínimo que você precisa é o nome e o e-mail deles, mas muitas vezes você vai precisar colocar a filiação e também uma breve justificativa. As contagens de palavras, páginas, tabelas, figuras coloridas, muitas revistas pedem. E eu sugiro manter todas essas informações que eu disse agora num documento de Word, porque isso pode ser aproveitado para futuras submissões. Caso seja negado nessa revista, você pode utilizar em outra. Em relação a algumas informações complementares, a gente tem os highlights ou os key points, que normalmente são aqueles itens que você coloca, às vezes 3 itens, né, mais importantes que chamam a atenção no seu trabalho, que vale a pena serem evidenciados. A contribuição de cada autor, às vezes algumas revistas têm seus próprios formulários de preenchimento, mas no mínimo você vai precisar saber, né? Normalmente o primeiro autor ou aquele responsável pelo trabalho sabe a participação de cada um. Então aqui tem uma breve sugestão caso vocês queiram ler e pausar o vídeo. Revisores contrários, algumas revistas vão te dar essa opção, então se você já sabe que tem algum pesquisador na sua área que vai totalmente contra o que você tem estudado, não concorda com algumas coisas de uma forma um pouco mais radical, talvez valha a pena mencionar ele como um revisor contrário, né? Ou você não quer que ele seja o revisor do seu artigo. Em relação a dados compartilhados, isso é cada vez mais comum, então acredito que em breve isso vai ser uma exigência de todas as revistas, né? Acho que estamos caminhando para isso, para essa transparência na ciência. Então aqui tem alguns sites que vocês poderiam utilizar para depositar esses dados, né, e depois compartilhar com a revista. E por último, os comentários ao Office. Tem alguma coisa muito relevante que você precisa informar o Office, né, sobre o seu artigo, sobre a submissão. Você acha que pode facilitar quem está coordenando ali aquela avaliação. Pós-submissão, eu recomendo vocês salvarem todos esses arquivos numa pasta, né? Tanto os arquivos que foram submetidos, como essas informações, né, que foram preenchidas num site de submissão. E com o nome da revista que você submeteu, a data, para você ter salvo já para a próxima possível submissão, né? Ou para simplesmente ter uma prova de que você é o autor daquele artigo, tendo todos os arquivos originais, de evitar problemas no futuro, né, caso alguém venha plagiar o seu trabalho. Encaminhar um comprovante a todos os coautores, pois é um direito de todos eles, né, o e-mail que você recebeu de confirmação. E eu costumo fazer também uma planilha, onde eu organizo todas as informações das minhas submissões. Então, o título do artigo, os autores e as datas de cada etapa. Então, quando eu submeti o artigo, quando eu recebi uma primeira correção de Office, como por exemplo, suas referências não estão de acordo, né, ou faltou o termo de direitos autorais, coisas assim que a gente vai ter que fazer. É legal a gente anotar toda a comunicação que a gente teve com a revista. Se veio a primeira revisão, segunda revisão, quando você ressubmeteu essa resposta à revisão, o aceite, a negação do trabalho, o proof, né, se foi aceito, então você vai receber aquela versão final para revisão final, né, de erros gramaticais que normalmente acontece, de digitação, e a data da publicação. Tudo isso vai contribuir bastante para a sua organização e vai facilitar a submissão, caso não tenha sido aceito dessa vez. Então você consegue ver quais as revistas você já submeteu, por que foi negado em uma ou em outra, e assim vai aprimorando a sua capacidade de submeter a próxima vez esse mesmo artigo ou até outro. É isso, espero que seja útil para vocês esse vídeo.
Boa sorte na publicação dos artigos. Até mais!